monitorado muito tempo. Obrigada, Dircel. Então, eu passo imediatamente para a Márcia. Obrigada, Betânia. Professora da UFRJ, atual coordenadora do Fórum da Ampol. Bem, obrigada, Betânia, pelo convite. Bom dia a todos. Como Dircel e Betânia disseram, eu estou na coordenação do Fórum de Editores da Ampol, juntamente com Gerson Albuquerque, da Universidade Federal do Acre. Ele é da área de literatura, né? Eu sou da área de linguística, e também estou na direção da Ampol, né? Que no momento tem a presidência da Silmara Silva, que é professora da UF, né? E Marcos Widmer, que é professor da UERJ. Bem, eu vou falar um pouquinho também, como a Dircel disse, né, para dar continuidade às questões, né, que interessam aos editores associados aí à Ampol, dos programas associados à Ampol. Nós fizemos um levantamento via formulário, né, das demandas dos colegas, né, baseado nessas questões. Quais são as demandas emergenciais? E já fizemos o de 2023 também, que vai ser respondido até dezembro. Então, fizemos para 2022, logo no início do ano, e já providenciamos por conta do Enampol, né, do Encontro Nacional da Ampol. Nós já providenciamos também um novo formulário para pensar as ações para o ano que vem. Então, quais são as demandas emergenciais referentes às políticas de disseminação na área de literatura e linguística, tendo em vista movimentos de ciência aberta e de internacionalização do que é fundamental tratar no fórum? Teria sugestão de nome de pesquisador a fazer alguma palestra, uma interação no fórum sobre demanda, tema do nosso interesse? Se sim, indicar. E teria sugestão de discussão de algum documento, né, que reverbere na configuração de periódicos ou do trabalho editorial? Se sim, anexar, né, pôr em discussão. Essas 4 questões são livres, de resposta livre, e a última, nós indicamos, na verdade, os temas, as temáticas que encaminhamos na nossa proposta de candidatura à coordenação do FEAMPOL, né? Então, são 2 sessões no formulário, eles não têm acesso à segunda sessão enquanto não respondem as questões iniciais, né? E quais são as 5 temáticas pelas quais deveríamos começar a estruturar nossa agenda de reuniões no fórum, né? Plano de trabalho aprovado pelos colegas. Bem, as respostas, aí, considerando 2022 e 2023, são basicamente estas, né? A publicação do resultado qualis periódicos aparece nas duas, né? Se manifesta nas duas. Acesso a indexadores gratuitos, né? Indexação, incorporação de indexadores, formatação em modelos diferentes de PDF, né? Para fins de indexação, interações sobre as capacidades e as limitações do OJS, publicação imediata dos artigos em revistas com formato de volume anual, então fluxo contínuo, né? Fatores de impacto, eu reproduzi aqui o formato com que foram registradas as demandas. Definição de itens fundamentais que devem ser alcançados para que os periódicos atinjam uma boa avaliação, então discussão sobre avaliação, agora em 2023, divulgação das políticas editoriais das revistas e lives com os autores, expondo as práticas adotadas, foi assim que foi registrado, divulgação e expansão das sessões temáticas, divulgação das chamadas em redes sociais, formas de valorização do consultor ad hoc e ciência aberta. Quanto à segunda questão, que diz respeito à ciência aberta e internacionalização, estratégias para os editores em 2022, né? Indexação e bases de dados, uso das redes sociais, inclusão, avaliação por pares, multilinguismo, ciência aberta. Em 2023, indexadores, ética na atividade editorial, ética na publicação e tradução. Então, são essas as demandas registradas pelos editores dos periódicos na área. Quanto à indicação de documento para discussão nas nossas reuniões, né, periódicas, não há, até o momento, nenhuma resposta. E quanto às 5 temáticas que nós indicamos todas essas aqui no nosso plano de ações, né? Processo de qualificação de periódicos vinculados ao FEAMPOL, demandas e desafios para a ciência aberta, demandas e desafios para a internacionalização, créditos pelo trabalho editorial, sujeitos docentes, discentes e técnicos envolvidos, valor laboral do papel do editor no trabalho editorial,
diálogo e diplomacia entre parecerista, editor e autor no trabalho editorial, ética em publicação e no trabalho editorial, otimização de metadados para busca e acesso e questões éticas de segurança de metadados, acesso, ciência aberta, transparência dos documentos resultantes do diálogo entre parecerista, editor, autor no processo editorial, ciência aberta, transparência de índices, de acesso aos números, de número de artigos submetidos, negados, né, rejeitados, cotidiano e sobrevivência de periódicos, plataformas, aplicativos, algoritmos para otimização do trabalho editorial, essa troca, né? Ações formativas de sujeitos com diferentes papéis no trabalho editorial, processo de autocrítica, índices relativos a submissões, acessos, histórico de pareceristas por artigo, cenário atual da publicação, disseminação da área, índices de mensuração, né, usados, fator de impacto, entre outros, né, periódicos que não sejam qualis, né, e aí, publicar ou não, emitir parecer ou não, há questões porque há quem se negue, né, a emitir parecer para um periódico que não tem uma avaliação que se considere boa, bases para registro de atividades, perfil de parecerista, né, por exemplo, o BOM, né, bases de dados para indexação de periódicos e dinâmicas e lugares de comunicação sobre os números, né, sobre os periódicos brasileiros, visibilidade, né, nacional e internacional. E aí a indicação, vocês veem que são poucas respostas, né, mas as pessoas falam, né, nas reuniões, mas às vezes para responder o formulário, acho que está todo mundo rejeitando responder formulários, e nós pedimos que um editor só respondesse, né? Mas, de qualquer maneira, nós vemos aqui que o processo de qualificação está em jogo, demandas e desafios, créditos pelo trabalho editorial, valor laboral do papel dos editores e ações formativas. E, neste ano, mesmo processo de qualificação de periódicos, demandas e desafios para a ciência aberta, internacionalização, créditos pelo trabalho editorial, o cotidiano e sobrevivência de periódicos e o cenário atual de publicação e disseminação da área e índices de mensuração usados, né? Então, esses são os pontos que vêm sendo indicados. Bem, na mesma linha de convidar pessoas, né, além de nos reunirmos e tratarmos de vários assuntos, de questões que nos interessam, nós temos convidado, sempre ouvindo, né, os editores, e já houve, né, uma palestra do professor Guilherme From, foi indicado no formulário, foi um dos nomes indicados no formulário de 2022, no de 2023 outros já foram indicados, mas para o próximo período. Desafios de qualificação dos periódicos. O professor Miguel Oliveira Júnior, que foi presidente da Associação Brasileira de Linguística, há pouco tempo, falou de ciência aberta e periódicos acadêmicos. E nós já contactamos o professor José Magalhães, que vai confirmar a data tão logo seja divulgado o resultado, né, da avaliação qualis de periódicos. Neste ano, nós estamos fazendo um intervalo maior entre as reuniões, porque os editores assim pediram. Quando nós fomos definir qual seria a nossa agenda de encontros, nós definimos, inclusive, as datas, né, para as pessoas se prepararem para poderem participar, e houve um pedido que houvesse pelo menos 2 meses de intervalo por conta das inúmeras tarefas em que nós estamos envolvidos, né, e nesse formato que é híbrido, né, às vezes trabalhamos em mais de mais de uma maneira, né, em mais de um lugar. Bem, outros destaques que eu vou fazer a partir das conversas, né, nas reuniões que nós já fizemos, sem palestras, né, questões sobre processo e política de avaliação, condutas, ética, responsabilidade, diplomacia, acessibilidade, valorização nacional de papéis do processo editorial, processo e política de retratação. Eu vou falar rapidamente, mas uma questão que vem chamando a atenção também é a avaliação. Nem sempre as pessoas têm uma noção do processo de avaliação, e mesmo os autores, talvez tenhamos que investir um pouquinho em algum tipo de informação sobre o processo, que é complexo, que envolve cooperação, né? E que envolve também espera, às vezes, né? Como somos temos muitas tarefas, às vezes os editores esperam mais tempo do que gostariam, né? O retorno
do parecerista, o retorno do autor. Então, as pessoas falam num processo mais rápido de publicação, mas existe também um tempo que é desses diálogos que estão envolvidos no processo. Entendo que a comunidade acadêmica, e estou pensando em autores, editores, né, e pareceristas, precisam ter uma noção dos tempos, né, envolvidos, das demandas, né, envolvidas. E também é preciso tirar essa ideia de que tem uma arena ali, que não há empatia nesse cenário, porque eu acho que no imaginário coletivo prepondera uma ideia de que quando o artigo é negado, rejeitado, né, que o outro não dá espaço, está puxando o tapete, não é essa a ideia. Então, assim, desfazer isso. Acho que é preciso investir num processo de conscientização dos sujeitos envolvidos nessa prática, e entender que a crítica, né, a avaliação, ela faz parte do processo, em qualquer, né, em vários espaços, né, até fora do acadêmico, né, a avaliação, né. E acho que precisamos também sensibilizar as pessoas para uma devolutiva com respeito, com contribuição efetiva ao outro, ao trabalho do outro, com olhar respeitoso do trabalho do outro, com diplomacia, com cuidados éticos e legais, né, e informar, né, indicar caminhos, né? Então, investir em pareceres que realmente afetem o outro, né? E não sejam pro forma, né? Ou sejam muito depreciativos, de uma maneira que não revela respeito por um outro sujeito, né? Que também tem lugar naquele espaço de interlocução. Eu entendo que essa é uma frente. Nós temos sempre procurado, no processo de avaliação, buscar listas, né, de potenciais revisores, né, avaliadores, nos espaços que participamos. A Unpol, por exemplo, é um espaço que fornece lista, né, de pesquisadores por área, né? Então, nós fazemos isso. Mas há outros espaços, há plataformas que nos levam também a acessar perfis, né, de avaliadores mais ou menos ligados aos artigos que... Então, discutir isso, acho que é uma pessoa aqui que fala sobre informação, métricas de informação, para poder falar melhor a respeito, mas pensar nisso, ter isso no campo de visão, né? Outra questão, e aí eu estou lembrando, o processo de avaliação... Eu trouxe essa questão aqui porque a FAPESP, agora dia 18 de outubro, né, publicou, em relação a boas práticas, que a editora anuncia a retratação de mais de 500 artigos por indícios de manipulação de revisão por pares. Revisores e editores trabalharam de forma combinada e regular para viabilizar a publicação de papers. Então, na COP, por exemplo, existe todo um conjunto de elementos, né, indicando quais são as boas práticas, né, na revisão por pares. Quando eu falo de conscientização dos sujeitos envolvidos, também dos pareceristas, eles também estão sob avaliação. Pensar nisso, mesmo quando a avaliação é às cegas, existe uma equipe de pesquisadores, os editores, que têm acesso aos pareceres, né? Então, sempre há algum acesso e há uma avaliação interna na academia, né? Bem, eu vou falar rapidamente sobre isso, eu só quis trazer a questão, só estou apontando elementos. Geralmente, na nossa área, pelo menos aos editores a que eu tenho acesso, prepondera a ideia de que a revisão tem que ser às cegas. Só que nós sabemos que há vários níveis, né, em relação a isso. Às vezes o editor do número não conhece, só o editor da revista conhece as pessoas envolvidas, porque é delegado, né, a um responsável por isso. Outras vezes o editor conhece, outras vezes as pessoas supõem quem seja, por conta da área, né, por conta do processo de escrever. Nós lemos muito, então acabamos reconhecendo, até porque lembramos de alguma passagem e reconhecemos. É só buscar no Google, nós reconhecemos quem é o autor. Então, há vários níveis. E entendo que nós temos que pensar também o que mais colabora, porque há prós e contras, né, nos dois, mas o que mais colabora para uma percepção dessa dinâmica, né, dialógica, né, desse espaço, e de uma dinâmica construtiva desse espaço, né, colaborativa nesse espaço. Então,
pensar que há outras possibilidades, e uma revista que tem posto, assim, tem priorizado a transparência, né, nas relações, é a Caderno de Linguística, da Abralin, que tem trabalhado com revisão por pares, né, todo mundo conhece, nós conhecemos, quer dizer, os revisores conhecem os autores sabem quem são os revisores, e agora, nós recentemente temos investido também numa política de pré-print, né? Então, já pôs isso em andamento, e há plataformas que nos ajudam, né, nesse sentido, que permitem a divulgação até dos slides que nós apresentamos, dos artigos que nós queremos submeter, das pesquisas, do plano de gestão de uma pesquisa, e há plataformas em que nós podemos buscar, né, acesso a esses servidores de pré-print. Bem, com relação a caderno de linguística, não estou fazendo nenhuma propaganda, estou mostrando uma outra maneira de trabalhar, é só isso. Márcia, é só o tempo, tá? Já está acabando. Só dizer que tem investido em transparência, né? E aí tem preocupação com a proveniência dos materiais, com a fonte dos dados, para que possa ser, para haver investimento em verificabilidade e reprodutibilidade na linha dos princípios FAIR, e isso demanda do país uma política de repositório nacional, para que a gente possa, né, registrar esses materiais. É claro que nós já contamos com o Lattes Data, mas para quem tem, né, financiamento, né, do CNPq, e que as revistas que estão vinculadas ao Cielo Data. Nós precisamos de uma política de constituição, um repositório que permita isso. Até onde eu sei, não há. Eu ia falar aqui de alguns aspectos associados à má conduta ética, mas acho que isso vai acabar aparecendo aqui, então, conforme for, depois eu volto a isso aqui. Tá? Com relação à citação, eu queria falar de uma outra questão, que é a manipulação da citação. Nós podemos perceber hoje, quem tem o hábito, quem participa desse meio também consegue perceber que determinados autores vêm sempre se referem a outro conjunto de autores, pode ser por conta da temática, mas às vezes não é só isso, né? Existe um círculo de afetos e as pessoas ficam, né, combinam citações. Então, pensar essa questão, também tem a questão da coerção, às vezes um revisor ele indica o seu artigo, ele precisa ser citado no artigo do outro, né? Então, pensar essas questões, né? A autocitação também desproporcional, e pensar o espaço da citação como um espaço que deve ser inclusivo, diversificado, né? Permitir isso, e não sempre os mesmos. E a questão da retratação também, um espaço para que os sujeitos envolvidos, né, possam, o autor possa recorrer de uma certa avaliação, né, ele possa haver algum tipo de retratação por conta de algum encaminhamento que não foi devido, até do parecerista, do editor, e a CADLIN, né, a Caderno de Linguística, tem pensado nesse espaço. A política de reconhecimento e valorização dos revisores e também dos editores, a Dirceu já falou de uma, da conta do portal, né, contar o número de horas de trabalho, né, mas já plataformas visando, né, a essa política, né, de visibilidade, de reconhecimento desses lugares, né, de acreditação, e a Caderno de Linguística, que é uma revista que eu conheço, que publica as avaliações feitas. Isso funciona como um produto para quem fez a avaliação. De qualquer maneira, nós temos que pensar em que medida, né, esse trabalho, que demanda tempo, né, e conhecimento, ele pode garantir algum tipo de retorno para o revisor, e esse revisor, quando convidado, possa se engajar efetivamente, porque agora o não aos convites é cada vez mais frequente também por conta das inúmeras demandas. Nós temos tendo que escolher entre tarefas, né? Bem, é isso. Desculpa se eu falei rapidamente, só queria trazer as questões, porque Betânia me disse que era um espaço de discussão. Ótimo, Márcia. Muito obrigada.